Boa noite a todos. É com imenso prazer, novamente, que voltamos a comentar sobre a locação da mão de obra, sobre a locação da mão de obra do trabalhador na construção civil. Terminamos de dizer que a locação da mão de obra, ela é um ato que deve ser repugnado, pela Justiça do Trabalho, pela Justiça Federal do Trabalho, porque nós fizemos uma congruência entre o artigo 2º e o artigo 3º. O artigo 2º, pelo qual define quem é o empregador, e o artigo 3º define quem é o empregado. E ambos têm uma conectividade que diz o seguinte: o empregador é aquele que assalaria, e o empregado, entre outros núcleos, ao qual define o artigo 3º, o tipo do artigo 3º, ele diz fundamentalmente que empregado é aquele que recebe salário do empregador. Portanto, nós demonstramos a simulação existente nesse sentido entre a empresa constituída pela consultora, que é uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, cujo patrimônio é de não afetação com a empresa construtora, e que contrata o serviço do empreiteiro. O empreiteiro que, por sua vez, ele contrata o obreiro como empregado. Então, na realidade, o vínculo empregatício em face da lei, e nós usamos ainda a denominação, a denominação sobre dominação weberiana, mostramos que a dominação ela é legal, a lei diz isso, que é empregado aquele que assalaria, que é empregador aquele que assalaria, e é empregado aquele que recebe salário. Portanto, é uma dominação que a própria lei permite isto. Vejamos, finalmente, para encerrar este assunto. Ocorre que o restante do tipo do artigo 3º, a questão da não eventualidade, a questão do domínio, a questão da prestação de serviço, da atividade econômica, do fim, de quem toma a atividade econômica, é a própria construtora. Então, o que acontece? Ao chegar a tutela judicial na Justiça Federal do Trabalho, porque, evidentemente, este gato que contratou o obreiro, ele é um gato que pula o telhado, ele é um gato que não recebe, ele não tem lugar próprio, é difícil citá-lo, é impossível citá-lo. Em determinado momento ele tem o seu estabelecimento empresarial no lugar, né? Na JuSesp, quando você entra na JuSesp, você tem vários endereços do gato, enfim. E a ordem de citação, a ordem judicial de citação, ela não se efetiva porque o gato, ele realmente se esconde. E com isso, o processo se arrasta em fase de aditamentos, o processo se arrasta em fase por conta de redesignação de audiência, até que o gato seja realmente encontrado. O nosso objetivo é mostrar para a excelência da Justiça do Trabalho, para o juiz, o excelentíssimo juiz da Justiça do Trabalho, que a atividade fim, mesmo que a lei diz que quem assalaria é o empregador e quem recebe salário é o empregado, mas a atividade fim econômica prestada direto para a construtora. Portanto, em vez de a construtora entrar no rol, na petição inicial, no rol da tutela, junto à Justiça do Trabalho, ela entra como solidária, seria interessante o reconhecimento do vínculo, o vínculo direto entre o empregado e a construtora. Desta forma, estaria se fazendo justiça. Por quê? Porque o gato, ele é apenas uma empresa constituída para alocar a mão de obra, absolutamente mais nada. Esse é um ponto que nós encerramos aqui e partimos rapidamente para um outro ponto chamado a tarefa na construção civil. A tarefa na construção civil nós definimos como simulada e dissimulada. É uma situação nada peculiar, eu quero dizer. É uma situação pela qual o obreiro se expõe porque necessita do trabalho, né? Então vejamos, a categoria, ela determina R$ 1.086, R$ 1.086
de piso de categoria. O obreiro, ele é contratado por esse gato por R$ 1.086. No entanto, quando ele vai prestar o serviço, o serviço é prestado por medição. Então, na realidade, a parede que ele produz, o chapisco que ele faz, o reboco que ele faz na parede, ou finalmente, quando ele coloca a massa fina na parede, ou o piso que ele faz, ele recebe lá, ou eventualmente, R$ 3.000 por ter feito aquela medição. Ocorre que na hora que o crédito é feito na conta corrente do obreiro, os R$ 1.086, suponhamos R$ 1.000, que está no registro na carteira do obreiro, é descontado e acreditado na conta corrente apenas R$ 2.000. O que ocorre? Sobretudo, eventualmente, havendo a demissão sem justa causa, a homologação deste obreiro, ela não é feita pelas medições que foram executadas, mas é feita exatamente pelo que está descrito na carteira. Nesse sentido, os reflexos trabalhistas, aviso prévio, fundo de garantia, 13º salário, entre outras indenizações trabalhistas, ficam prejudicadas. Por quê? Porque não estão dentro do holerite de trabalho dele, e ele não consegue provar, está à margem do holerite. Ocorre que, diante disso, o gato empreiteiro, ele não toma muitos cuidados para fazer esse pagamento por fora. Ele faz o seguinte: ele acredita sobre o próprio nome, acredita na conta corrente do próprio obreiro. O nosso trabalho aqui no Oswaldo Fabres Advocacia é realmente desvendar essa dissimulação, de operação de ganho, evidentemente, do obreiro, porque todos os ônus tributários, ônus trabalhistas de uma forma geral e ônus indenizatórios, eles ficam suprimidos. Tratando-se de ônus trabalhista, o Código Penal fala, a Lei 8.137, crimes contra a ordem tributária, ela traz o seguinte, dizendo que é crime a supressão de impostos, não é verdade? Então, deixamos aqui para que os juízes trabalhistas da Justiça Federal do Trabalho entendam realmente da simulação. Toda peça que a Oswaldo Fabres Advocacia, toda exordial que Oswaldo Fabres Advocacia tutela em juízo, junto à Justiça Federal do Trabalho, demonstrando a tarefa e mostrando que tarefa, por conta de Valentim Carrion, trata-se de salário, mesmo que esteja à margem do holerite. Sempre demonstramos para o excelentíssimo juiz o que ele ganha, descrito no holerite, e o que ele ganha por fora, quando creditado fora do holerite. Desta forma, dispensa-se, evidentemente, até testemunha, o que é tão comum dentro da Justiça do Trabalho. E só pela condição material apresentada, ou seja, só pela prova material apresentada, podemos notar que há discrepância entre o que está acreditado em conta corrente do obreiro, na conta corrente do empregado, e o que está descrito no holerite mensal do obreiro. É realmente discrepante. O holerite mensal vem lá descrito que ele ganha R$600, enquanto na realidade foi creditado na conta corrente dele R$2.000 e poucos. Percebam, senhores, que R$3.000, na realidade, demos como exemplo, ficou toda a medição da parede que construiu este obreiro, e R$1.000 é o que está registrado na carteira. O que é creditado na conta corrente do obreiro são R$2.000. Portanto, nem o que está registrado é pago para o obreiro. Isso nós temos que acabar. A Justiça do Trabalho tem que conhecer, os senhores juízes, excelentíssimos senhores juízes, tem que conhecer dessa lesão que sofre tanto o obreiro e dessa lesão que sofre também o Estado por conta da supressão de vários impostos federais que são suprimidos por esses gatos. Muito obrigado e voltamos com novos assuntos. Esperamos bastante discussões sobre esse assunto. Um grande abraço a todos, obrigado.